Fala, meu cotista, beleza? Bora bater um papo aqui sobre os dois fundos da Araújo Fontes, o AFHI e o AFHF. Vamos dar uma olhadinha o que rolou durante esse mês aí. Dois relatórios de fevereiro, tá? Saíram, acho que há 3 dias atrás, alguma coisa assim. Fundo de 2021 tem um PL de 456 milhões, uma cota patrimonial em R$ 95,25. A cota a mercado R$ 95,35, está levemente acima do patrimonial. Tem aí sua taxa de administração, taxa de performance não tem. E vamos lá ao que rolou durante o mês. Resultado gerado de R$ 1,01 por cota, distribuiu 97 centavos. Tem um resultado total acumulado de 41 centavos, sendo 28 centavos de reserva real acumulada e mais 13 centavos de inflação acruada. Resultado do mês aqui, com o quanto que ele pagou, gerou um pouquinho a mais. A reserva acumulada subiu para 28 centavos. Destacam aí que todas as operações estão adimplentes. Pagou 97 centavos, que dá um dividendo mensal de 1,01, anual de 12,8. E na parte das movimentações, o fundo comprou no mercado secundário um volume de 4 milhões, referente ao CRIMAC, a taxa de IPCA mais 12. O fundo também adquiriu no mercado secundário 15 milhões, referente ao CRI-MRV, CDI mais 3, mais 795 mil, referente ao CRI Bem Brasil, taxa de IPCA mais 9,20. É uma operação que já tem na carteira do fundo. E aqui ele fala um pouquinho sobre a exposição que ele tem em Grupo Pão de Açúcar, né? Vale destacar que a recuperação extrajudicial do Pão de Açúcar abrange apenas as obrigações financeiras da companhia, não envolvendo quaisquer obrigações operacionais, como pagamento de aluguéis dos imóveis, colaboradores e fornecedores. Eu já gravei um vídeo sobre isso, né? Falei de alguns fundos que têm exposição ao Pão de Açúcar, mas assim, é tranquilo, não vai acontecer nada. E mesmo se fosse acontecer alguma coisa, o CRI é denominado Pão de Açúcar, mas normalmente, por exemplo, o TRXF é para aquisição de alguma loja que o TRX é dono. Independente se o Pão de Açúcar pague ou não o aluguel daquela loja, o TRXF teria que assumir o pagamento desse CRI, né? Então, assim, no final do dia vai ser indiferente aqui para os fundos de crédito, né? Seguindo, ele fala que o fundo possui 3 operações de CRI, estruturadas com lastros nos recebíveis, provenientes dos contratos da alocação do ativo pelo Pão de Açúcar, totaliza 1% do PL do AFHI, e ele fala que todas as 3 operações na carteira contam com a alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de recebíveis, contratos de locação, e inclusive ele fala que parte relevante das garantias dessas operações estão vinculadas às lojas locadas para o açaí. Para quem não lembra, Pão de Açúcar e açaí era tudo do mesmo grupo. E aí o grupo, acho que era mexicano, o grupo não lembro, acho que um grupo mexicano acabou saindo e aí teve a cisão das empresas, né? Seguindo aqui, os créditos das operações foram cedidos pelos fundos imobiliários proprietários dos imóveis, com portfólio diversificado e baixa alavancagem, o que adiciona uma camada adicional de conforto aos CRIs. Então é aquilo que eu falei. Por exemplo, é o CRI TRXF Pão de Açúcar. Beleza, Pão de Açúcar foi lá, deu merda, não pagou o aluguel daquela loja, o TRXF vai lá e tem que assumir isso aqui, o pagamento desse CRI. Seguindo nas projeções, o fundo foi impactado positivamente pelo pré-pagamento do CRI Rocha Verá, que é aquele CRI lá do Safra, né? Que foi liquidado, então liquidaram tudo aqui, recebeu um prêmio de 7 centavos por cota. O IPCA de fevereiro registrou uma alta de 0,70, o que deverá impactar positivamente o resultado do fundo nos próximos meses. Não só ele, como qualquer um outro fundo de IPCA aqui, né? A equipe de gestão segue estruturando 2 novas operações indexadas ao CDI, com perspectiva de liquidação ao longo do mês de abril. E aqui temos dados dessa operação lá do Safra, do CRI Rocha Verá. Tiro anualizada de 18,23, foi um valor investido de 13 milhões, ganhou aí 3 milhões. Aqui na DRE do mês, nesse mês de fevereiro, quanto que ele girou? 5 milhões e 225 mil. As despesas, 407 mil. E o resultado, 484 milhões, deu R$ 1,01 por cota. Ele pagou 97 centavos por cota, tem uma reservinha aí de 27 centavos, quase 28 centavos. Aqui a gente vê os últimos rendimentos. Então, nesse mês, 97 centavos, igual o mês anterior. Histórico de cotistas, bem ganhando cotistas, né? Ele veio perdendo cotistas depois que uma grande casa
aí de análise, né? Uma research deu venda para eles, então eles vieram perdendo cotistas, mas agora já estão recuperando aqui de novo. Histórico da cota patrimonial subiu 0,18 aí, está em 95,25. E temos aqui volume médio negociado de quase 1.880.000. A carteirinha dele, bem diversificada, né? Não tem nenhuma concentração. Distribuição por devedor. Então vejam bem, aqui é CRI por CRI. A gente vê que não tem nenhuma concentração. A maior é 4,36%. A maior exposição. Só que aqui por devedor, aí por exemplo, você pega direcional aqui, ele deve ter uns 2, 3 CRIs aí. Grupo Mateus é a mesma coisa. Então temos concentrações aqui de devedores, né? Então eu até falo isso nos relatórios dos fundos do Pátria, né? Do Pátria ele tem essa mesma tabelinha, só que é exatamente para replicar a mesma coisa que tem nessa tabelinha aqui. Então assim, não muda nada. Seria interessante eles colocarem por devedor e CRI por CRI. O resumo da carteira, 70% está alocado em IPCA, com taxa média de 8,62 e marcação a mercado 9,93. E 24% em CDI, taxa média de 2,86, com marcação a mercado 2,97. E pessoal, vou falar para vocês, viu? Pelas taxas que a gente está vendo hoje, isso aqui tá quase um high grade. Tá quase um high grade. Ele sempre foi um middle risk, né? Mas tá quase um high grade, o que é interessante, né? Então temos aqui exposição por indexador, 73% em IPCA, 25% em CDI. Por instrumento, 96% em CRI e 4% em caixa. Por tipo de risco, metade contratual, aí temos aqui pulverizado e corporativo. Por risco, 70% high grade e 30% high yield. Por segmento, ó, varejo essencial, incorporação, shopping center, são os 3 maiores. E aqui a carteirinha de CRIs dele. Então assim, mais um mês de AFHI. Sem muita novidade, coisa do dia a dia, compra um CRI ali, vende um CRI ali. O destaque foi esse pré-pagamento aí do CRI Rocha Verá, né? Acabou gerando aí bastante para ele, 7 centavinhos, então muito bom. Vamos ver aí o que ele está estruturando de operações, né? Mas o que eu venho percebendo aí ao longo desses meses aí, desses últimos meses que a gente vem acompanhando, ele está se tornando, está indo um pouquinho mais ali para fundo high grade, né? Então a gente viu aí o Pátria falando do PCIP como se fosse um high grade, para mim sempre foi um middle risk, né? E as taxas são bem parecidas, sendo que aqui tem até menos risco. Então talvez esteja se transformando num high grade, agora ou é só nesse momento aqui, enfim. Vamos ficar de olho, qualquer coisa a gente vai trazendo aqui para vocês, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha no HF. O irmão dele é um hedge fund, mas hoje tá investindo mais em CRI, né? E normalmente o que tem de movimentação em um a gente vê nas movimentações do outro, tá? Então, fundo de 2025, julho de 25, né? Não tem nenhum ano aí o fundo. Cota patrimonial R$ 10,21. Tem aí sua taxa de administração. Tem um PL de 51 milhões. Também tem sua taxa de performance. Resultado gerado no mês, 11 centavos. Resultado distribuído 12 centavos. Tem um resultado acumulado aí de 1 centavinho, né? A gente viu o resultado do mês versus o quanto ele distribuiu. Nesses últimos meses aí, ele vem distribuindo um pouco mais do que ele vem gerando. A reserva acumulada ainda está em 1 centavo. E aqui, mesma coisa também, ele tinha esse CRI Rocha Verá, né? 5 milhões investidos, ganhou aí 565 mil de prêmio de pré-pagamento. Destacam todas as operações estão adimplentes, dividendo de 12 centavos por cota, o que dá um dividendo mensal de 1,2 e anual de 15,32. Verdade, a gente acabou nem olhando o preço dele, mercado, ó, R$10 cravado. Assim, a liquidez dele é bem ruim, né? Então, dificilmente a gente vê muitas movimentações nele. E aqui nas movimentações, Crimac comprou aqui também, mercado secundário, 4 milhões e 800 mil. IPCA mais 12. A equipe de gestão realizou essa alocação em caráter tático, com garantia de recompra por uma gestora parceira em até 90 dias da data de aquisição. Interessante isso aqui. Ele está colocando que é uma gestora parceira, né? Então, quem será que vai recomprar isso aqui depois? Vamos ficar de olho, né? Eu imaginei que ele ia fazer muitas transações entre eles mesmos ali, né? Até para destravar a inflação acruada e tal.
mas como ele colocou uma gestora parceira, vamos ficar de olho. Seguindo, CRI TRX Mateus, o fundo comprou aí 44 mil, taxa de IPCA mais 9,2, adquiriu também no mercado secundário duas séries equivalentes no volume de 4.658.000 do CRI MRV, taxa de CDI mais 3, comprou aí 1.400.000 do CRI Açaí TRX, IPCA mais 9,14, e em fevereiro de 2026 o resultado do fundo foi impactado positivamente pelo pré-pagamento do CRI Rocha Verá, que gerou aí um prêmio de 1 centavinho. A equipe segue estruturando duas novas operações indexadas ao CDI, com perspectiva de liquidação ao longo do mês de abril. É a mesma coisa que está rolando lá no AFHI. A DRE, nesse mês de fevereiro, quanto que ele girou? 630 mil, as despesas 59 mil, o resultado 570 mil, o que deu 11 centavinhos por cota, 11,4, pagou 600 mil cravado, 12 centavinhos, utilizou um pouquinho da reserva, ainda tem 1 centavinho aqui da reserva. Histórico dos últimos pagamentos, 12 centavos aí, teve uma janelinha aqui que ele pagou 13 centavos, mas logo diminuiu para 12. Histórico de cotistas, vem ganhando cotistas aí, tá em 782. Histórico da cota patrimonial, vem se mantendo ali, 10,21. E aqui temos aqui a composição da carteira, então o CRI que ele adquiriu aí, esse CRIMAC, que é um loteamento, é um high yield, 9,42%, é exatamente esse que ele adquiriu e já tem um acordo para vender ele em 90 dias para a gestora parceira, vou ficar de olho, né? Até por conta do seguinte, essas concentrações muito altas, enquanto for high grade, ok, é concentração, é ruim no final do dia, mas pelo menos é uma operação high grade. Agora quando é uma operação high yield, aí pode dar problema, viu? Mas vemos aqui, ó, ele tem algumas concentrações, é normal para fundo pequeno, né? Mas seria bom a gente ver ele tentando dar uma diluída aqui. O resumo da carteira como é que tá? 60% indexado a CDI com taxa média de 2,77 e 28% IPCA com taxa média de 10,42 e tem aí quase 10% em fundo imobiliário. Alocação por indexador 68% em CDI, 32% IPCA. Por instrumento 88% CRI, 10% aqui fundo imobiliário e 1,5% de caixa. Por tipo de risco, temos aqui pulverizado e contratual. Por risco, 77% high grade e 22% high yield. Por segmento, incorporação é o maior de todos. E aqui a carteirinha de CRIs dele. Então é isso, mais um mês também de AFHF. Apesar dele ser um multi-estratégia hoje, por enquanto, né, ele está muito voltado a CRI. Então é muito natural a gente ver o que rolar em um vai rolar no outro, AFHI com AFHF. A mesma coisa também o que rola em IFRI com IFRA, o que rola em CDI com juro. Normalmente o que tem em um tem no outro, né? É normal, é comum isso. E é isso, pessoal. Mais um mês aí dos dois fundos. Vem fazendo um ótimo trabalho, né? Não é à toa que você vê, às vezes o mercado sofre, está numa baixa e o AFHI ele sempre se mantém bem ali, né? Ele não tem tanta oscilação assim, por conta do ótimo trabalho que a Araújo Fontes vem fazendo. E é isso, aí acompanhando. Qualquer novidade a gente vai trazendo aqui, viu? Então se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso, galera. Valeu, um abraço.